De Êxodo capítulo 3. Jesus está aqui e é um privilégio maravilhoso podermos estar na casa do Senhor, sendo expostos à luz da palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, paramos na quinta passada no versículo 12. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Diga glória a Jesus. Comentamos rapidamente sobre isso quinta-feira passada. O Senhor concede as suas promessas. Foi até pregado no domingo que, infelizmente, muitas dessas promessas acabam não se cumprindo, com base no versículo de Deuteronômio 11, 24. Os limites da terra de Israel eram muito amplos. Era desde o Egito até o rio Eufrates. E na verdade Israel nunca conquistou isso. Salomão até que conseguiu um certo domínio quase sobre toda essa extensão, mas não foi um território totalmente conquistado. Na verdade eram povos tributários de Israel. Na verdade o povo nunca conquistou a amplitude daquilo que Deus tinha preparado. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus nos dá promessas para que nós pelejemos por elas. Irmãos, e o maligno opera em nossas vidas com coisas para nos tirarem o ânimo, nos tirarem a disposição de luta. O maligno opera trazendo coisas que venham a causar comodismo, ou desânimo mesmo, má vontade para conquistar o que Deus quer, má vontade para alcançar crescimento espiritual. Com a palavra de Deus, o Senhor quer nos libertar de toda a obra do diabo, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor concede sinais. Irmãos, o caminho de Deus é pela fé. Hebreus 10, 38, o justo vive pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, porque andamos por fé e não por vista. Então Deus quer que nós creiamos mesmo sem evidências. Romanos 4 fala de Abraão, o qual, contra toda a esperança, ele creu e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão, em uma situação, tinha 100 anos de idade, sua mulher tinha 90 anos, ele ainda creu que Deus era poderoso para cumprir a promessa de um filho, e Deus assim fez. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer que nós vivamos nesta fé, nesta dependência. Fala para o mundo do lado, cuidado com a incredulidade. Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Paulo disse, 2 Timóteo 4,8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque, irmãos, tem crente que vai ficando na igreja 20 anos e por aí vai afora, só que ele perde a fé. Ele fica assim, um crente meio cascudo. Olha para um lado, vê se tem cara de crente cascudo. Misericórdia. É assim que nada assim mais comove, nada mais incendeia. Pode ser a palavra mais abençoada do mundo, ele continua com aquela cara assim, meio impassível. Aquela cara meio assim, vamos ver o que vai dar. Mas em misericórdia. Ninguém entra no céu por tempo de serviço, viu? Fala para ela assim, viu? Está 20 anos na igreja, daí. Diga glória a Jesus. O Senhor quer fé renovada, o Senhor quer disposição todos os dias. O Senhor nos quer no primeiro amor. Irmãos, então Deus quer um caminho de fé. Às vezes Deus concede sinais, mas já chegamos a comentar sobre isso. Os sinais de Deus são muito vagos, são muito imperceptíveis, se assim quiser, porque o Senhor quer que nós creiamos inteiramente em sua ação. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Fala para o mundo do lado, que não se veem. Tem que caminhar, como diz também em Hebreus 11 sobre Moisés, que ele ficou firme como que vendo o invisível. Então, às vezes, Deus concede sinais. Estes sinais são apenas para um reforço de fé. Mas Deus só concede sinais para os crentes. Diga glória a Jesus. Aqueles que creem. Se a pessoa entra em estado de rebeldia,
Eu vou no culto hoje, se Deus não falar comigo, eu vou me matar. Então pode arranjar o caixão já, porque, por favor, mas em misericórdia, porque Deus não entra nesse joguinho de ameaça. Deus não gosta disso. E outra, isso é rebeldia. Você pode dizer a Deus assim, num apelo apaixonado: Senhor, fala comigo senão eu morro. Mas é outra disposição de coração. Fala comigo porque eu quero ouvir tua voz. Sem ouvir a tua voz eu não vivo. É outra coisa, né? Diga glória a Jesus, sem ser uma atitude rebelde. Então, Deus concede sinais para os crentes. Mas Moisés não ficou muito convencido com este sinal, porque era um sinal que só haveria de se cumprir quando tudo já teria acontecido. Bem, para mostrar que o Senhor quer que realmente se caminhe pela fé. Diga glória a Deus. Tem muita batalha no meio do caminho, mas o Senhor quer que continue nesta fé. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Irmãos, Moisés tinha um conhecimento remoto das coisas de Deus. Ele mesmo ainda não tinha tido uma experiência poderosa pessoal com Deus. Essa aqui foi a primeira experiência. O nascimento dele e a preservação de sua vida nos primeiros anos foi um ato milagroso, mas era alguma coisa que ele tinha ouvido falar. Então é bem aquilo que diz lá no livro de Jó 42: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Então Moisés não tinha um conhecimento profundo, sabia disso, e Deus o estava enviando, e ele precisava ter conteúdo. Fala para o irmão do lado: você precisa ter conteúdo. Conteúdo. Precisa conhecer a palavra de Deus. Se o Senhor quer te enviar para outras pessoas, mas as pessoas vão fazer perguntas, vão fazer questionamentos, vão levantar questões, e se nós estivermos na ignorância, o maligno vai se aproveitar disso. Então precisamos ter conteúdo. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas este conteúdo se aprende por revelação do próprio Deus. Gálatas 1, o evangelho que recebi, não recebi de homem algum, assim pela revelação de Jesus Cristo. Jesus disse lá em Mateus 16, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Deus quer se revelar a nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, sou bastante resistente com pessoas que querem fazer estudo teológico. Sou resistente, irmãos, porque já conheci muita gente que era um crente até que bem bom, mas depois que entrou no seminário ele virou uma pedra de gelo. Fazem misericórdia, virou um troço que não vai nem para frente nem para trás. Irmãos, porque o conhecimento pode se tornar um entrave para todas as coisas. Irmãos, e como já falamos domingo, 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. A pessoa aumenta o conhecimento teórico da palavra de Deus, e não na mesma proporção, não aumenta em fé, nem em comunhão com Deus, nem em devoção, nem em oração. E daí quando fica esse descompasso entre conhecimento e fé, é perigosíssimo. A pessoa fica racional e vira um entrave para a operação do poder de Deus. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Repita comigo: eu preciso conhecer o poder de Deus. Então, irmãos, tem muita gente. A pergunta de Moisés era muito básica: qual é o teu nome? Porque já falei para os irmãos, o conhecimento dele era remoto, o conhecimento das coisas de Deus. Irmãos, a pessoa entra na igreja e a pessoa assim fica com curiosidade sobre alguns assuntos bíblicos mais intrincados. Essa curiosidade pode ser saudável por um lado e pode ser um perigo por outro, porque você se aprofundar em alguns assuntos bíblicos e estar aprisionado pelos pecados mais grosseiros, irmãos, tem um disparate muito grande em você. Conhece coisas grandes da palavra de Deus e está preso em pecados grosseiros? Não.
Diga glória a Jesus, antes de se aprofundar. Olha o que Davi disse, Salmo 101, eu não busco coisas elevadas demais para mim. Diga glória a Jesus. Lógico que tem um outro extremo. O cara é um folgado mesmo, daí não ora, não lê, daí não faz nada. Eu estou aqui na minha pequenez. Fazem misericórdia. Não é isso. Nós temos que ter essa consciência para com Deus. Então Moisés perguntando ao Senhor: qual é o teu nome? Diga glória a Jesus. Hoje, se alguém nos perguntasse qual é o nosso Deus, em português, a expressão Deus ou Senhor é muito genérica e serve para muitas coisas. Se alguém nos perguntar o nosso Deus, a melhor referência que se faz o nosso Deus é o Pai de Jesus Cristo. Isso é impossível de não identificá-lo. Diga glória a Jesus. E quando falam assim, é o mesmo Deus de todas as religiões. Misericórdia, acho que não. Fala assim, misericórdia. Você dizer que o nosso Deus é o mesmo do Saravá, da Macumba, da Quimbanda, da Magia Negra, eu acho que não é o mesmo, não. Senhor da misericórdia, de jeito nenhum. E outra, se você disser para um muçulmano que o nosso Deus é o mesmo dele, é Pai de Jesus, ele puxa uma espada e te mata. Fazem misericórdia. Quer dizer que o Deus dele não é o nosso, porque o nosso é Pai de Jesus. Então fala para o teu irmão do lado: o teu Deus é Pai de Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Aliás, irmãos, como disse Simeão para Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas capítulo 2, este vai ser um alvo de contradição, e é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. O Senhor Jesus é o elemento de definição deste mundo. Falar sobre Deus é até filosófico, falar sobre Jesus são outros 500. Diga glória a Jesus. Então, Moisés perguntando, qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Isso aqui é traduzido diretamente do hebraico, muito difícil de expressar em português o sentido que essas palavras têm no original hebraico. Inclusive, até as traduções bíblicas perderam o sentido absoluto disso que estava sendo dito, porque os judeus tinham tanto temor de Deus que sequer escreviam o nome de Deus por extenso, eles escreviam abreviado. Os teólogos gostam de transliterar para o português YHWH, que alguns diriam que poderia ser pronunciado como Yahweh, mas é do hebraico muito difícil de trazer isso para o português. Diga glória a Jesus. E o sentido, eu sou o que sou, quer dizer, Deus é absoluto, Deus é tudo, tudo que você pense que Deus Ele é isso e mais um pouco, e muito mais. Deus contém em si toda a suficiência, toda a plenitude, toda a graça, toda a riqueza, toda a vida, toda a eternidade, tudo. Fala para um lado, Deus é tudo. Tudo, eu sou o que sou. Muito difícil explicar isso, mas o nosso espírito, a nossa alma consegue entender. Deus é tudo o que você precisa. Diga glória a Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O Senhor é a resposta certa para todo anseio, para toda necessidade, para toda carência. Glória a Deus. Por isso que jamais alguém vai buscar a Deus, vai sair decepcionado, porque o Senhor faz muito mais abundantemente do que se possa pedir ou pensar. Efésios 3:20. A sua grandeza é inescrutável. Salmo 145:3. Não existe modo de medir a grandeza de Deus. Salmo 119. A toda a perfeição houve limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Deus não tem limitação de tempo, não tem limitação de poder, não tem limitação de sabedoria. Deus não tem limitação de criação.
Deus tem eternamente poder de criar, Deus tem eternamente poder da diversidade, Deus sabe fazer coisas novas, sempre surpreendentes, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Efésios 1, nos séculos vindouros, quer dizer, nós vamos para o céu, jamais vamos nos cansar lá, porque sempre vai ter coisa nova para se ver, muito diferente do que já tinha, e sempre deslumbrante e surpreendente. Esse é o nosso Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que os testemunhos de conversão são tão ricos, porque Deus age de formas determinadas para cada pessoa, Deus se revela, Deus se move de formas infinitas. Nós sempre ficamos espantados, como o nosso Deus não é convencional nem dogmático, de forma alguma. Multiplicidade de operação, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Multiforme sabedoria de Deus. Deus sabe se revelar para todos os países, todas as nações, todas as línguas, todas as culturas, todas as raças, em todos os tempos. Tem cultura que nós nunca nem sequer ficamos sabendo que existiu. Deus conheceu, Deus se revelou de uma forma especial para aquele povo. Diga glória a Jesus. Povos passados que viveram antes de Jesus vir, até aqui na América Latina, incas, maias, astecas, etc e tal. Irmãos, Deus se revelou a eles, o Deus da salvação, porque Deus se revela a todos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus fez coisas na história que nunca ninguém vai ficar sabendo, porque foram povos que foram extintos, que desapareceram, ações de Deus que foram específicas para eles, sem ninguém jamais ficar sabendo, e Deus fez só para eles, sem precisar fazer propaganda. Irmãos, Deus é incrivelmente rico. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes o crente fica assim meio enfadado da vida cristã. Irmãos, isso é distância de Deus, porque se você se aproximar do Senhor, não existe riqueza tão grande. Diga glória a Jesus. Colossenses 2, Jesus em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, esses tesouros você não vai achar em livros, comentários sobre coisas que Deus falou ou Deus fez. Irmãos, estes tesouros você vai encontrar em vidas, em pessoas nas quais Deus operou, pessoas nas quais Deus imprimiu a sua imagem e semelhança. Diga glória a Deus. Eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Fala para o mundo lá do Deus é absoluto. Deus é absoluto. Irmãos, o nome de Deus é temido. Irmãos, os céus estremecem quando Deus fala. Isaías capítulo 6: e os umbrais da porta tremeram à voz do que clamava. E aquilo lá está falando das vozes dos serafins. Ezequiel e Apocalipse diz que a voz de Deus é como uma multidão de águas, a voz do Todo-Poderoso. Irmãos, os céus estremecem com a presença majestosa de Deus. Diga glória a Jesus. Reina o Senhor, trema a terra, Ele está entronizado acima dos querubins, comovam-se os povos. Salmo 99:1. Irmãos, o Senhor nosso Deus deve ser temido na terra, assim como Ele é temido nos céus. Irmãos, nos céus os anjos ficam pasmos, boquiabertos com a grandeza de Deus. O livro de Pedro diz assim: coisas para as quais os anjos anelam perscrutar. Essas coisas são as riquezas do evangelho da salvação, Deus salvando os pecadores. Irmão, Jesus se fazendo carne, se metendo no meio dos pecadores, dos publicanos, das meretrizes. Jesus transformando água em vinho. Jesus lá liberando perdão à mulher adúltera.
aquela que lavou os seus pés depois. Irmãos, coisas assim que os anjos não conseguem entender, como que um Deus tão santo, um Deus tão grande, um Deus tão máximo, tão absoluto, consegue fazer coisas que são tão diferentes e tão inesperadas de um Deus tão santo. Diga glória a Jesus. O eu sou, o grande eu sou. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus se revela nas favelas mais imundas, mais miseráveis. Deus se revela nas bocas de fumo. Irmãos, já conheci gente que se converteu dentro do terreiro de Saravá, naquele ambiente de espíritos imundos, de demônios nojentos. O Espírito de Deus foi lá e se revelou para a pessoa lá dentro e usou a boca de um pai de santo. A pessoa se converteu, foi para Jesus, é crente até hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, os anjos não entendem como que pode um Deus tão santo ir num lugar tão sórdido. Irmãos, e quer mais, Jesus na cruz do Calvário morreu, e o seu Espírito Santíssimo, por imaculado, não deixarás a minha alma no inferno, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Diz em Efésios 4, Jesus desceu ao reino da morte. Irmãos, não existe nada tão repugnante, nada tão corruptível quanto a morte. E Jesus, o autor e a essência de toda a vida, desceu lá para consumar a obra da salvação. Irmãos, por isso que quando Jesus entrou no céu, os anjos cantaram e devem cantar até hoje, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele canta lavas, tudo relás. Recanta lavas, tudo radiconta, reconhecida, canta lavas, tudo relás. Suda errada, canta lavas, suda radiconta, reconhecida errada, canta lava hariás. O nome de Deus deve ser temido, o nome de Deus deve ser honrado. Como diz em Jó, quem prendeu os ventos nos seus punhos, quem mediu os céus aos palmos. Como diz em Isaías 40, ele é o que está assentado no globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele considera as nações como se fosse a gota que cai do balde, o pó miúdo das balanças. Ele lança as ilhas por aí como se fossem coisa pequeniníssima. Diga glória a Jesus. Irmãos, a grandeza do nosso Deus, a grandeza das ações. Por isso, irmãos, alguém ficar questionando a justiça das ações de Deus, irmãos, esse é o maior absurdo para quem o conhece. Fala para um lado, Deus é perfeito. Deus é mais que perfeito. Não existe palavra para descrever. Irmão, 2 Coríntios 12, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Irmãos, falar das grandezas de Deus. Diga glória a Jesus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diga glória a Jesus. Irmãos, a riqueza, eu sou o que sou. Irmãos, até para dizer o nome de Deus não tem palavra que exprima tamanha grandeza, tamanhos atributos. Irmãos, até a criação. Quantos planetas Deus fez que o homem jamais vai chegar lá, nem perto. Diga glória a Jesus. Quantos seres microscópicos que o homem não consegue enxergar, que não existe aparelhagem para ir em tanta miudeza, e Deus fez. E até os cristais de gelo, que são incontáveis, não existe um igual ao outro, são todos diferentes, são todos variadíssimos. Irmãos, Deus é Deus de muita riqueza. Diga glória a Deus. Fala para o irmão do lado, Deus é riquíssimo. Efésios 2, mas Deus que é riquíssimo em seu muito amor com que nos amou. Deus é riquíssimo. Eu sou o que sou. Irmãos, Deus conhece presente, passado, futuro. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o melhor para nós. Deus tem um plano personalíssimo para nós, que se encaixa em nossas idiosincrasias. Jesus,
Diga glória a Deus em nossas peculiaridades, em nossas particularidades. Por isso, irmãos, que tem gente que está fazendo alguma coisa para Deus, mas a pessoa se acha muito estranha fazendo aquilo. Muito simples, não é para isso que Deus te chamou. Aquilo para o que Deus te chamou é um encaixe perfeito. Deus sabe o que faz. Fala para um lado, Deus sabe o que faz. Meu amado irmão, e a grandeza de Deus é tanta que Ele consente em coabitar com pecadores, Ele consente em habitar conosco, nós na nossa imperfeição. Deus consente em nos usar com toda tortuosidade, com toda aspereza, com toda imaturidade. Deus consente em nos usar. Deus reparte os seus dons preciosíssimos para pessoas como nós. Irmãos, se fôssemos, nós jamais daríamos dons tão grandes para absolutos incompetentes. Fazem misericórdia. É só Jesus. Fala assim, é só Jesus. Irmãos, a generosidade de Deus é coisa que não tem tamanho. Mateus 5, Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. Irmãos, quando tem carnaval no Rio de Janeiro, Marquês de Sapucaí, aquela baixaria tremenda, às vezes Deus dá dias de maravilhoso sol, mesmo com aquela orgia horrorosa e droga que é uma coisa medonha, Deus resolve dar sol para eles também, como para outros, porque Deus é escandalosamente generoso. Diga glória a Jesus. Ele derrama chuva sobre bons e maus. Irmãos, Deus dá porque Ele é bom. A parábola lá dos lavradores das diversas horas, Mateus capítulo 20, o dono das terras diz assim: escuta, eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Deus dá o que Ele tem para quem Ele quer. Deus dá atributos, Deus dá dons artísticos, coisa tremenda para pessoas depravadas. E Deus dá simplesmente porque Ele quer dar. Fala para o lado, Deus é generosíssimo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, essa é uma lei do reino dos céus. Quanto mais se dá, mais se tem. Quanto mais se reparte, mais se multiplica. Quanto mais generoso, mais rico. Dai e ser-vos-á dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus é rico demais, é profundo demais. Diga glória a Jesus. Deus sabe o que faz a tua vida. Fala para um lado assim: Deus sabe o que faz. Irmãos, o crente tem que ter assim um temor de Deus profundo. O temor de Deus tem que encontrar um eco em nosso coração. Só de ouvir falar o nome do Senhor, diz lá o Salmo 119, eu me arrepiei de temor de Deus, só de ouvir falar no nome do Senhor. Diga glória a Jesus. A grandeza do nosso Deus, glória a Jesus. Quantas vezes nós evangelizamos uma pessoa e já falamos 1, 10, 20, 30 vezes e nós nos irritamos com ela. Mas Deus não é assim. Deus é muito grande. Deus não tem esse sentimento mesquinho. Quantas vezes nós fomos evangelizados? Quantas vezes? E se Deus tivesse se irritado com você, já pensou? Fala assim, misericórdia. Irmãos, a grandeza da paciência de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus, que Jesus estendeu a mão de misericórdia até para Judas Iscariotes. Diga glória a Deus. Jesus estendeu a mão de misericórdia até para os que estavam feridos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meu Deus eterno, veio o Santo de Deus, puro e imaculado, e caiu nas mãos dos pecadores que o trucidaram. Mas Deus é grande demais para entrar na baixeza humana, na baixeza da retribuição. Deus é grande demais para isso. Fala para um lado, Deus é grande demais. Deus eterno. Irmão, Jesus está aqui.
sudicanta, ricancindecanta, lavarás, eis que nem os céus dos céus te podem conter. Rabaharicanta, lava sudaharias. Na Labarradecanta, lava sudahariastei, louvado seja, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado de sua paz não terá fim. Isaías 9, 6 e 7, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, diga glória a Jesus. Deus é muito grande, porque estamos sempre na congregação para a qual o Senhor nos chamou, e é bíblico, não deixemos a nossa congregação, Hebreus 10, 25, mas porque a forma de cultos, os cânticos são meio parecidos, o jeito, a liturgia, nós podemos incorrer no risco de limitar Deus. Não existe limite para o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Deus é cultuado de infinitas formas debaixo do céu. Diga glória a Jesus. Tem gente nessa terra que cultua a Deus de forma que você jamais sonharia, e Deus aceita e Deus habita no meio daquele louvor. Diga glória a Jesus. Em culturas, meu Deus amado, irmãos, eu já li que só na China eram mais de 1000 dialetos que eles estão tentando unificar, mas é uma tarefa meio difícil. Encontrei uma amiga que tem uma outra amiga que é indiana. Na Índia tem 18 regiões absurdamente diferentes uma da outra, os costumes completamente diferentes, e cultura e língua completamente diferentes. Diga glória a Jesus. E Deus se manifesta para cada pessoa, de cada forma, em cada cultura. Irmãos, Deus é muito grande. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, Deus quer ampliar a tua visão. Deus quer ampliar a tua visão. Irmãos, e quando Deus opera em alguém, Deus amplia a mente, o coração, a visão desta pessoa. Irmãos, o apóstolo Paulo, fariseu de fariseus, a pessoa mais tosca, obtusa da face da terra, que achava que só os judeus e só os fariseus é que estavam agradando a Deus. Irmãos, Deus os salvou e Deus mandou para os gentios. Você imagine como que eram os costumes dos gentios há 2000 anos atrás. Os bárbaros do Império Romano, umas pessoas com línguas completamente diferentes. E outra, o apóstolo Paulo era um homem inteligentíssimo que sabia falar quase todas aquelas línguas. Quando ele disse, graças a Deus que fala mais línguas do que todos vós, era em todos os sentidos que ele estava falando. Diga glória a Jesus. Irmãos, ele foi em todas aquelas culturas. Irmãos, e quando Deus abre o coração de alguém, irmãos, os costumes daqueles gentios eram assim horrendos, seriam horrendos aos nossos olhos. Aquelas abomináveis idolatrias, os sacrifícios, irmãos, e aqueles templos de licenciosidade, de luxúria, de carnalidade extrema. E o apóstolo Paulo foi naqueles lugares, irmãos, e não ficou horrorizado com aquilo, pelo contrário, ele ficava no seu coração incomodado, como diz lá Atos 17, ele ficou incomodado de ver o povo tão perdido na idolatria, ele se sentia devedor para com todo aquele povo, e ele ia por amor, e irmãos, ele ganhou gente de tanto tipo de cultura diferente. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando Deus opera em alguém e deixa o coração dessa pessoa tão rico, tão amplo, tão largo, fala para o outro lado, Deus quer ampliar o teu coração. Irmãos, aqui Deus se manifestando a Moisés para ele ir falar ao povo de Israel, mas o povo de Israel quis fechar Deus dentro dos seus limites culturais, dentro dos seus limites ideológicos. Mas irmãos, desde o início não era isso que Deus queria. Olha a forma que Deus se manifestou. Eu sou o que sou, quer dizer, sem limite, sem tamanho, sem medida. Haveria porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Já vemos isso, Gênesis 18. Diga glória a Jesus. Deus eterno, irmãos,
Deus pode ir em qualquer lugar, Deus pode se manifestar de qualquer forma. Deus eterno, irmãos, e Deus quer nos usar. Fala para o mundo lado, Deus quer te usar. Deus quer tirar todos os preconceitos, Deus quer ampliar a tua visão. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4,24, isso quer dizer, libertos de prisões culturais, de prisões de pensamento, de coisas que nós achamos. Irmãos, Deus pode mandar vasos do nosso lado, mas eles são tão diferentes de nós, que só por causa do jeito deles nós vamos nos assustar e não vamos conseguir receber o que Deus quer transmitir. Diga glória a Jesus. Aliás, foi pregado esses dias atrás. Deus gosta de usar coisas diferentes, exóticas. Diga glória a Jesus. Deus gosta de nos escandalizar com os vasos que Ele chama. Diga glória a Jesus. Irmãos, diz que o profeta Jonas, por causa do suco gástrico da barriga da baleia, ele perdeu todos os cabelos do corpo, ele ficou com a pele completamente esbranquiçada. Imagine esse tipo chegando em Nínive. E outra, imagine o cheiro do distinto. Fazia misericórdia. Este homem que Deus usou, daí converteu a cidade inteira também. Deus eterno. Diga glória a Jesus. Como nosso Deus usa vasos tão diferentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, até aqui na igreja, irmãos, é que os missionários são todos brasileiros, falam em português, moram em Curitiba, e são tão diferentes, e tem gente que já fica assim, ai, mas que tipo, irmãos, e Deus tem mais bilhões de tipos assim, todos bem diferentes um do outro. Diga glória a Jesus. Então, cuidado com os teus julgamentos. Fala para nós assim, cuidado com os teus julgamentos. Não tem como julgar, não tem como medir as ações de Deus. Deus é grande demais. Diga glória a Jesus. Irmãos, e passa na cabeça de muitos assim: Deus quer salvar muita gente, mas Deus vai transformar esse monte de gente e vai deixar tudo assim meio igual. Capaz, irmãos, Deus não gosta disso. Diga glória a Jesus. Deus gosta de tudo com as suas individualidades e originalidades. Fala para o lado de Deus, quer que você seja original. Diga glória a Jesus. Do jeito que você é, não seja cópia de ninguém. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o que sou. Glorificado seja Deus. Irmãos, tem muita coisa a se dizer sobre o nosso Deus. Versículo 15. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. O nosso Deus fez questão de falar a Moisés para transmitir isso ao povo, para lembrar ao povo que era o mesmo Deus que havia se revelado aos pais. Este é o nosso Deus para sempre, será o nosso guia até a morte. Salmo 48, 14. Diga glória a Jesus. Esse Deus que, irmãos, coisas parecem paradoxais. Um Deus tão rico, mas um Deus que não muda. Um Deus tão criativo, mas que continua sendo o mesmo. O Deus de toda a coerência, cujos caminhos são perfeitos. Diga glória a Jesus. Versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Diga glória a Jesus. Aleluias. Aqui Deus dizendo, Deus sempre falando isto,
tema comum no Velho Testamento e também no Novo, para dizer aos anciãos. Ancião, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, não é uma palavra para falar sobre velhos, mas uma palavra para ser transmitida aos maduros. Diga glória a Jesus. Quando eu era criança na igreja, eu sempre ouvia dizer assim: nós temos que orar pelos jovens, porque os jovens são o futuro da igreja, porque os jovens... Diga glória a Deus. Irmãos, para falar a verdade, a igreja sempre é sustentada pelos adultos. São os adultos, já com maturidade emocional, espiritual, que carregam a obra de Deus. Os jovens são muito suscetíveis às paixões, muito passionais. Eles podem ter experiências fortes, mas experiência espiritual, mas muito misturada com emoções. Por isso que Deus sempre transmitia, tanto os profetas quanto os apóstolos também reuniam os anciãos. Diga glória a Jesus. Para que haja maior continuidade, para que haja maior estabilidade na igreja. Diga glória a Jesus. Os jovens têm maior empolgação, têm maior entusiasmo, mas os adultos têm maior continuidade, mais estabilidade. Diga glória a Jesus. Que pode vir as circunstâncias que forem, eles têm mais condições de permanecer. Por isso que Deus se revela desta forma. Louvado seja Deus. Far-vos-eis subir daqui. Fala para o irmão do lado, Deus vai te fazer subir daqui. Glória a Deus. A uma terra que mana leite e mel. Para nós que somos da igreja, no Novo Testamento, este versículo só tem a sua máxima aplicação quando chegarmos no céu. Para nós, terra prometida é o céu. Diga glória a Jesus. Terra que mana leite e mel, palavra para falar sobre a riqueza da terra. Diga glória a Jesus. Terra com toda a abundância. Fala para um lado, Deus quer que você tenha abundância. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, ou de forma gloriosa, por Cristo Jesus. Versículo 18: ouvirão a tua voz, irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aqui Deus mandando Moisés para enfrentar Faraó. Sempre temos que dizer isso. Deus ia tirar o povo de Israel do Egito com alta mão, com braço estendido. Como diz lá Isaías 52, não iriam sair fugindo, não, iriam sair em grande estilo, não iriam sair pela porta dos fundos. Diga glória a Jesus. Ia pedir autorização para o maioral e ele ia dar autorização para sair. O nosso Deus é o Deus de toda autoridade. Fala para um lado, Deus gosta de autoridade. Romanos 3:1, toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Deus não iria fazer com que o povo saísse em rebeldia. Irmão, já pensou Deus criar um povo começando com rebeldia? Ser um monte de rebelde do Egito? Não. Eles saíram quando o faraó disse: pode sair. Está certo que para ele falar isso, foi rapado de tudo mais um pouco. Fazia misericórdia. Mas que ele disse que podia sair, disse. Então fala para nós assim: Deus não gosta de rebelde. Gente que briga em tudo que a igreja briga em uma, vai para outra, briga em outra, vai para outra, briga em outra, vai para outra. Deus não abençoa, porque isso é caminho de rebeldia. Diga glória a Jesus. Para sair tem que sair com a bênção, tem que sair numa boa, tem que sair na direção do Senhor. Diga glória a Jesus.
Irmãos, até Faraó, que cá entre nós era uma praga, diga glória a Jesus, Deus fez com que ele desse a permissão, que dirá a pessoa para sair de uma igreja. Deus não gosta deste caminho de rebeldia. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Glorificado seja o nosso Deus para sempre. Exaltado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, Tu és muito grande. Senhor amado, abre a nossa visão, abre a nossa mente, abre o nosso coração, amplia os nossos limites, amplia as nossas fronteiras. Meu Deus, queremos ser usados por Ti, queremos ser mais variados, como diz o Salmo, quão variadas são as Tuas obras, ó Senhor, todas com sabedoria fizestes. Salmo 124. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus bendito, enriquece-nos com Teu poder, enriquece-nos na visão do Senhor, na visão do que o Senhor tem para nós. Meu Deus amado, em nome de Jesus, amplie os limites do nosso coração, para que possamos amar as pessoas indistintamente, com todas as suas diferenças. Meu Deus, dá-nos um coração mais generoso, um coração, Senhor amado, mais sublime, mais altruísta. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, faz-os, meu Deus, superiores aos sentimentos mesquinhos da natureza humana. Meu Deus, dá-nos o amor de Deus que supera tudo isso. Como diz a palavra em Colossenses 3, o amor que excede a todo entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração maior do que isso. Senhor, eleva-nos em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá-nos o dom, Senhor, de sempre conseguir extrair o melhor das pessoas que se achegam a nós. Não, Senhor amado, com aquela tendência horrível de tirar o pior das pessoas. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos esta natureza do Teu amor. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, meu Deus, opera em nós, opera, Senhor, na Tua igreja. Senhor amado, enriquece a Tua igreja, enriquece a cada um, meu Deus, derrama unção sobre todos, amplia, Senhor amado, nossa visão, meu Deus, enriquece, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Queremos trabalhar com vidas, com mais pessoas. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, o Eu Sou me enviou a vós. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos